Fala pessoal, você sabia que o campo elétrico em um ponto do espaço, ele não depende da carga de prova? Então curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações que depois da vinheta você saberá. Fala pessoal, continuando a nossa revisão de eletrostática, nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre campo elétrico. Pessoal, um dos piores conceitos que nós temos em física é o conceito de campo. A gente pode dizer, a grosso modo, que campo é toda e qualquer região do espaço aonde se exercem certas influências. Então, toda e qualquer região do espaço onde se exercem certas influências, a gente vai chamar essa região de um campo. Por exemplo, imagina que você tenha aqui um vidro de perfume inicialmente fechado. Se você abrir esse vidro de perfume, daqui a pouco ele vai criar em torno dele uma região onde ele vai exercer certas influências. Essa região eu vou chamar de campo de cheiro. A gente não pode ver o campo de cheiro. A gente não pode pegar no campo de cheiro. Mas a gente pode detectar a presença desse campo de cheiro. Para isso, a gente vai precisar de um elemento de prova. E o meu elemento de prova vai ser o nariz. Por exemplo, se eu colocar o nariz nesse ponto aqui, ele vai detectar a presença do campo de cheiro? Não, porque pelo meu desenho ele está fora dessa região. Mas se eu colocar o meu nariz aqui, dentro dessa região, eu vou detectar o campo de cheiro? Sim, porque agora ele está dentro dessa região, tá certo? Então veja, o campo de cheiro aqui nesse ponto, ele já existia ou ele só vai existir quando eu colocar o nariz bem aqui? Ele já existia. A única função do nariz é apenas detectar a presença do campo de cheiro. Então, nesse caso aqui, o campo de cheiro aqui nesse ponto, ele não depende da presença do nariz. Tá certo? Repetindo, a única função do nariz é apenas me confirmar que naquele ponto existe um campo de cheiro. Tudo bem, pessoal? Da mesma maneira, gente, aqui nós temos o planeta Terra. A Terra, ela cria em torno de si uma região de influências que é o chamado campo gravitacional. Claro, nesse caso, o campo gravitacional terrestre. Eu não posso ver o campo gravitacional terrestre. Eu não posso pegar no campo gravitacional terrestre, mas eu posso detectar a presença desse campo gravitacional. E para isso, eu vou precisar de um elemento de prova. O meu elemento de prova, nesse caso, vai ser esse corpo, essa maçã de massa M. Tudo bem? Aí você pergunta assim, aqui nesse ponto, existe um campo gravitacional? Já que eu não posso ver e nem pegar, eu digo não sei. Aí eu pego a maçã e coloco nesse ponto aqui. Se eu perceber que a maçã ela vai ficar sob a ação de uma força, que nesse caso é a força peso, então quer dizer que nesse ponto existe um campo gravitacional. Tá certo? A gente diz que numa certa região do espaço existe um campo gravitacional quando um objeto de massa M colocado naquele ponto fica sob a ação de uma força. Nesse caso, a força-peso. Tudo bem? É exatamente essa força-peso que me diz que naquele ponto existe um campo gravitacional. Tudo bem, pessoal? Tá certo?
Então é exatamente a presença dessa força que é o indicador de que aqui nesse ponto existe um campo gravitacional. Claro que, pelo meu desenho, eu estou colocando um limite no campo gravitacional. É claro que na prática não existe essa fronteira, né? É difícil você determinar essa fronteira. Mas pelo meu desenho faz de conta que eu estou delimitando o campo gravitacional bem aqui. Se eu colocasse a maçã bem aqui, ó, ela iria ficar sob a ação da força-peso? Não, porque pelo meu desenho ela estaria fora do campo gravitacional. Para ela ficar sob a ação da força-peso, ela tem que estar dentro do campo gravitacional. Tudo bem? Da mesma maneira, gente, uma carga elétrica positiva ou negativa, ela também vai criar em torno de si uma região de influências. Essa região de influências a gente chama de um campo elétrico. Da mesma maneira, eu não posso ver o campo elétrico, eu não posso pegar nesse campo elétrico, mas eu posso detectar a presença desse campo elétrico. E para isso, a gente vai precisar de uma carga de prova. Se eu colocar a carga de prova em um ponto dessa região e se eu perceber que a carga de prova ela vai ficar sob ação de uma força elétrica, é sinal que nesse ponto existe um campo gravitacional. Então veja, existe um campo elétrico, desculpa. O fato dessa carga de prova ficar sob ação de uma força elétrica, esse é um indicador de que naquele ponto existe um campo elétrico. Então, por exemplo, se eu colocar a carga de prova nesse ponto aqui, ela não está fora do campo gravitacional? Como é que eu saberia que ela estaria fora do campo gravitacional? Basta eu medir a força sobre ela. Se eu perceber que a força vale zero, então quer dizer que ela está fora do campo elétrico. Tudo bem, pessoal? É por isso que se diz que em um ponto do espaço existe um campo elétrico quando uma carga de prova colocada em um ponto dessa região, ela fica sob ação de uma força elétrica. Tá certo, pessoal? Aqui, ó, no campo gravitacional, quem é o indicador de que no ponto existe um campo gravitacional? A força-peso. Aqui no campo elétrico, quem é o indicador de que se naquele ponto existe um campo elétrico? A força elétrica. Tudo bem, pessoal? Agora, o campo gravitacional aqui nesse ponto, ele depende ou não depende da presença da maçã? Não depende. A única função dela foi apenas me dizer que ali existe um campo gravitacional. E como é que ela me diz isso? Ficando sob ação da força-peso. Da mesma maneira, aqui nesse ponto aqui, ó, o campo elétrico aqui já existia ou ele só passa a existir quando eu coloco essa carga de prova? Ele já existia. A única função da carga de prova é me dizer que naquele ponto existe ou não um campo elétrico. E de que maneira ela me diz? Ficando sob ação de uma força elétrica. Tudo bem, pessoal? Tá certo? Agora veja como é simples, olha. De suas aulas de dinâmica, você sabe que peso vai ser igual a massa multiplicada pelo campo gravitacional. Lembra? Então, gente, pode perceber que matematicamente a equação dessa força tem uma mesma estrutura matemática. Veja, aqui é o peso, aqui é a força elétrica, que vai ser igual, aqui é a massa de prova, então aqui vai ser a carga de prova, multiplicada pelo campo gravitacional, então multiplicada pelo campo elétrico. Tá certo? Então você pode perceber que a estrutura matemática das equações basicamente é a mesma. Então aqui a força-peso, aqui a força elétrica, aqui a massa de prova, aqui a carga de prova.
aqui multiplicada pelo campo gravitacional naquele ponto, aqui multiplicada pelo campo elétrico naquele ponto. Tudo bem, gente? Eu vou me afastar do quadro para você dar um print para fazer esses estudos. Daqui a pouco eu volto com mais observações para você. Bom, vejamos aqui uma observação muito importante que vai ajudar a gente muito lá na frente na resolução de questões, tá? Olha só, acabamos de ver que F vai ser igual a Qzinho E. A força é uma grandeza vetorial. O campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então nós temos aqui duas grandezas vetoriais ligadas por uma grandeza escalar, que nesse caso é a carga elétrica. Só tem um problema. A carga elétrica, ela pode ser positiva ou negativa. Então, por exemplo, se a carga elétrica ela é positiva, o que significa? Que você vai colocar na frente do vetor campo elétrico um sinal positivo e colocar na frente do campo elétrico um sinal positivo, quer dizer que esses dois vetores eles terão a mesma direção e o mesmo sentido. Deu para entender? Então, se a carga de prova ela é positiva, então quer dizer que naquele ponto o campo elétrico e a força elétrica terão a mesma direção e o mesmo sentido. Agora, se a carga de prova ela é negativa, o que significa dizer carga de prova negativa? É que você vai colocar na frente desse vetor um sinal negativo. E colocar na frente de um vetor um sinal negativo quer dizer que ele tem sentido contrário ao outro vetor. Então quer dizer que toda vez que a carga de prova ela for negativa, a força elétrica e o campo elétrico terão a mesma direção, mas sentidos opostos. Tá certo? Isso vai ajudar muito na resolução de problemas. Tá certo? Eu vou me afastar do quadro para você dar um print, para daqui a pouco a gente voltar com mais alguns conceitos para você. Bom, vejamos agora um conceito fundamental para campo elétrico, que é o conceito de linha de força. Uma linha de força, gente, ela nada mais é do que um ente geométrico que ele vai servir para você representar um campo elétrico através de diagramas, através de figuras. É uma maneira de você visualizar esse campo elétrico, tá certo? E essa linha de força, ela possui algumas propriedades que você tem que saber. A primeira propriedade, ela diz o seguinte, que se em um certo ponto do espaço existe um vetor campo elétrico, associado a esse vetor campo elétrico existe uma linha de força. Essa linha de força, ela vai ser tangente ao vetor campo elétrico e, além de ser tangente, é obrigado a ter o mesmo sentido dele. Então, por exemplo, se nesse ponto existe esse campo elétrico, associado a ele, existe uma propriedade geométrica chamada de linha de força, de tal modo que a linha de força ela é sempre tangente ao vetor campo elétrico, né? A palavra tangenciar quer dizer encostar. Então ela é tangente ao vetor campo elétrico e, além de ser tangente, ela tem o mesmo sentido dele, certo? Por exemplo, aqui, ó, como é que ficaria? A linha de força, ela é sempre tangente ao vetor campo elétrico e, além de ser tangente, é obrigado a ter o mesmo sentido dele. Tudo bem? Eu vou precisar disso aí em algumas questões teóricas, tá certo? A segunda propriedade, que é a propriedade mais divulgada, é essa aqui. As linhas de força, elas nascem na carga positiva e elas morrem na carga negativa. Então, olha, pode perceber que essa carga aqui, ó, ela é uma carga positiva. As linhas de força nascem na carga positiva. Elas nascem na carga positiva e elas morrem na carga negativa. Tá certo?
Então essa propriedade aqui, ó, é a propriedade que mais se usa do campo elétrico. As linhas de força, elas nascem na carga positiva e elas morrem na carga negativa. Tudo bem? Imagina, eu estou supondo que essa carga aqui é separada dessa, estão afastadas uma da outra. Imagina que você tivesse, por exemplo, duas cargas elétricas, ó, uma carga mais Q e uma carga menos Q próximas uma da outra. Como é que ficaria o campo elétrico criado por essas duas cargas? Eu quero a configuração do campo elétrico criado por essas duas cargas. Basta usar essa propriedade, ó. A linha de força, ela nasce na carga positiva, ó. Está nascendo na carga positiva e morrendo na carga negativa, ó. Nasce na positiva e morre na negativa. Nasce na positiva e morre na negativa. Então essa seria a configuração do campo elétrico criado por essas duas cargas de mesmo módulo de sinais opostos, sempre nascendo na positiva e morrendo na negativa. Tá certo? Eu vou me afastar do quadro para você dar um print, para fazer esses estudos. Daqui a pouco eu volto com mais observações. Bom, vejamos agora a terceira propriedade das linhas de força. Gente, qualquer propriedade vale, desde que ela não entre em contradição com o que foi dito anteriormente. Por exemplo, uma linha de força, ela pode ser fechada? Claro que não. Porque se você disser que uma linha de força ela pode ser fechada, você estaria dizendo, por exemplo, ó, imagina que só aqui seja uma carga positiva e eu estou dizendo que uma linha de força ela pode ser fechada. Se você disser que ela pode ser fechada, você estaria dizendo, por exemplo, que ela nasce na carga positiva e morre na carga positiva, o que é um absurdo. Nós vimos que ela nasce na positiva e morre na negativa. Então, por esse motivo, uma linha de força não pode ser fechada. Viu o absurdo? Você estaria dizendo que ela nasce na positiva e morre na positiva, o que é um absurdo. Uma linha de força, ela nunca pode ser fechada. Da mesma maneira, duas linhas de força, elas não podem se cruzar. Porque veja o absurdo. Imagina que você tenha, por exemplo, uma carga positiva, aí duas linhas de força dessa carga positiva se cruzaram nesse ponto bem aqui. Tá? Então nós temos aqui uma carga positiva, ela cria em torno de si um campo elétrico. Imagine que duas linhas de força desse campo elétrico, elas vão se cruzar. Veja que absurdo. O que é que a primeira propriedade diz? Que as linhas de força, elas são sempre tangentes ao vetor campo elétrico. Como houve um cruzamento bem aqui, então eu teria um campo elétrico tangente a essa primeira linha de força e um campo elétrico tangente a essa segunda linha de força. Pessoal, como é que uma mesma carga ela pode criar em um mesmo ponto dois campos diferentes? Então veja que isso aqui é um absurdo. Por isso que duas linhas de força elas não podem se cruzar. Percebeu a incoerência? Uma mesma carga criando em um mesmo ponto dois campos diferentes, isso é um absurdo. Tudo bem? Agora, a quinta propriedade, ela é interessante. Imagina que o cara te dê um mapeamento de um campo elétrico. Aí ele quer saber aonde é que o campo elétrico é mais intenso. Pessoal, quanto mais juntas, quanto mais próximas tiverem as linhas de força, mais intenso será o campo elétrico. Tá certo? Isso é um conceito intuitivo, né, pessoal? Imagina que você tem um pequeno rio. As águas do rio, elas têm uma certa velocidade. Se lá adiante o rio estreita, o que acontece? A água ganha velocidade. Naquele estreitamento,
houve aumento de alguma coisa. Esse aumento, nesse caso, foi de quê? Da velocidade. Da mesma maneira, ó, aqui no estreitamento vai haver um aumento, mas um aumento aonde? Na intensidade do campo elétrico. Então, quanto mais juntas, mais próximas estiverem as linhas de força, mais intenso será esse campo elétrico. Como as linhas de força, ó, elas estão mais próximas aqui nessa região, então quer dizer que o módulo do campo elétrico em B vai ser maior do que o módulo do campo elétrico em A. Tudo bem, gente? Eu vou me afastar do quadro para você dar um print. Daqui a pouco eu volto com alguns exemplos fazendo a aplicação disso aqui. Bom, vejamos esse exemplo aqui, olha. Uma carga pontiforme de menos 2 microcoulomb é imersa em um campo elétrico cuja intensidade local é 10 a terceira newton por coulomb e tem sentido horizontal da esquerda para a direita. Qual a intensidade, direção e sentido da força que atua sobre a carga? Certo? Primeiro, pessoal, vejamos por que a unidade do campo elétrico é 1 newton por coulomb. Nós vimos que a força elétrica ela vai ser igual a Qzinho vezes E, tá certo? Mas aqui, ó, tá na sua forma vetorial. Isso quer dizer que a intensidade da força, quando eu falo intensidade, é o valor dela, né? Então a setinha de cima sai. Eu estou falando de intensidade, é o valor dela. Então quer dizer que a intensidade da força vai ser o módulo da carga multiplicado pela intensidade do campo. Se você tirar o valor do campo bem aqui, joga esse cara para cá dividindo. Então quer dizer que campo elétrico vai ser F pelo módulo da carga, né? Se eu quero o valor de E, joga esse cara para cá dividindo. Daqui você tira que a unidade do campo vai ser igual à unidade da força sobre a unidade do módulo da carga. Tudo bem? Então quer dizer que a unidade do vetor do campo elétrico vai ser, eu vou trabalhar sempre com SI, que é o Sistema Internacional de Unidade. Qual é a unidade de força no SI? É o Newton. Qual é a unidade de carga elétrica no SI? É o Coulomb. Então quer dizer que a unidade do campo elétrico no SI vai ser realmente 1 Newton por Coulomb. Tudo bem? Tá? Só para confirmar aqui. Aí nessa questão, o que é que nós temos? Nessa questão nós temos a intensidade do campo, que vai ser 10 a terceira newton por coulomb. Nós temos o valor da carga, a carga é menos 2 microcoulomb. Eu tenho que tirar esse micro daqui, né? Quanto é que vale micro? 10 a menos 6. Então vai dar menos 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Certo? Micro é 10 a menos 6. Então daqui você tira que F vai ser igual ao módulo de Q multiplicado pela intensidade do campo. Então daqui você tira que F vai ser, qual é o módulo de Q? A carga de prova, ela vale menos 2 vezes 10 a menos 6. Esse é o valor da carga. Mas aqui eu quero o módulo dela. O módulo dela é esse valor positivo. Então vai dar 2 vezes 10 a menos 6, multiplicado pela intensidade do campo, que é 10 a terceira. Então a força ela vai ser quanto? 2. Aqui, ó, bases iguais, conserva a base e opera os expoentes. Menos 6 mais 3, isso vai dar menos 3 newton. Tudo bem? Agora preste atenção. O problema diz que nesse ponto do espaço existe um campo elétrico, esse campo é horizontal da esquerda para a direita. Então, o campo é horizontal da esquerda para a direita. Tá aqui, ó. Né?
o campo horizontal da esquerda para a direita. Aqui nesse ponto, que eu vou chamar de ponto P, o problema diz que nesse ponto P, o campo elétrico é horizontal da esquerda para a direita e a força. Aí é aquela regra que eu lhe dei, ó. Como a carga de prova ela é negativa, lembra? A força e o campo terão a mesma direção e sentido contrário. Ó. Sempre que a carga é negativa, a força e o campo terão mesma direção, mas sentidos opostos. Então, se o campo é da esquerda para a direita, a força vai ser da direita para a esquerda. Carga negativa, força e campo terão a mesma direção, mas sentidos opostos. Tá certo? Eu vou me afastar do quadro para você dar um print para a gente resolver uma última questão. Bom, vejamos esse segundo exemplo aqui, olha. Na figura ao lado, qual dos vetores melhor representa o campo elétrico resultante no ponto P? Então nós temos aqui um triângulo equilátero, né? Aqui uma carga positiva, aqui uma carga negativa, são cargas de mesmo módulo, mas de sinais opostos. Eu quero saber qual desses vetores melhor representa o campo elétrico resultante no ponto P. Tudo bem? Então, gente, eu vou utilizar aqui a nossa alta tecnologia. Isso aqui vai representar o campo elétrico. Então, veja, o que é que nós vimos? Nós vimos que as linhas de força, elas saem da carga positiva e elas morrem na carga negativa. Então, veja, olha, essa carga positiva, ela cria nesse ponto um campo elétrico. Mas o que é que vimos? Nós vimos que quando a carga ela é positiva, olha, o campo elétrico sai da carga. Olha. Tá aqui o campo elétrico saindo da carga. Mas a gente nunca analisa em cima da carga. A gente sempre analisa em cima do ponto. Então, tu vai deslocar esse vetor para cima do ponto. Ó. Então, o campo elétrico está aqui, ó, nessa direção e nesse sentido. Certo? Então, isso aqui é o campo elétrico. Certo? Esse é o campo criado por essa carga bem aqui. Beleza? Bom, essa carga aqui é negativa. Se a carga é negativa, o campo entra nela. Ó. Lembra? As linhas de força saem da positiva e morrem na negativa. Se a carga é negativa, ó, o campo está entrando nela. Mas a gente nunca analisa em cima da carga. A gente analisa em cima do ponto. Então você vai deslocar esse cara para cá. Ó. Então essa carga cria aqui, ó, esse campo bem aqui. Tudo bem? Pessoal, como as cargas têm mesmo módulo, como essa distância daqui para cá é a mesma distância daqui para cá, então esses dois campos têm a mesma intensidade, beleza? Como é que se calcula o campo resultante? Você lembra de suas aulas de vetores? Aqui a gente vai utilizar a regra do paralelogramo. O que é que ela diz? Saindo do primeiro, a gente traça uma paralela ao segundo. Saindo do segundo, a gente traça uma paralela ao primeiro. Então perceba, olha, isso aqui. Então perceba aqui, ó. Isso aqui é paralelo a isso aqui é paralelo a isso. Então quer dizer que a resultante, ela está bem aqui. Esse aqui é o campo elétrico resultante desses dois campos. Então, portanto, é a letra B de bola. Tudo bem? Eu vou me afastar do quadro para você dar um print, para refazer a questão. E no próximo vídeo, a gente volta com campo elétrico uniforme. Um grande beijo.